Olá pessoal, tudo bom? Então vamos aí, vamos revisar agora, chegou a hora de revisar um pouquinho de raciocínio lógico. Raciocínio lógico na sua prova, lembrando que vai ter questões que não dá para revisar agora, porque aqui é só a reta final, revisão final. Tem questões que eu precisaria de mais tempo para revisar com vocês, mas tem algumas que tem uma grande probabilidade de estar na sua prova e eu vou trazer aqui para vocês, se Deus quiser, tá bom? Então vamos lá. Ó, aqui vamos começar a olhar só raciocínio lógico CESP-Sebrasp, tá? CESP-Sebrasp, polícia, aqui não é Alagoas, é Sergipe, né? Tá errado aqui, ela é Sergipe, Polícia Civil de Sergipe. Mas o que importa é a banca. Nunca, não se esqueçam que o que vale da gente é a banca. Então qualquer concurso da banca CESP já te interessa, tá bom? Então, olha só, vamos tentar lembrar algumas coisas no pronto acabou. Lembrando que se ele te pedir negação, tá? Negação, ele pode te pedir uma negação de uma frase ligada pelo e, ele pode te pedir negação de uma frase ligada pelo ou, ele pode te pedir para negar o todo, tá? E ele pode te pedir para negar o se, então, certo? Então, olha só, como é que a gente faz isso? Vamos relembrar. Quando ele pede para negar o e, a negação do e é ou, e eu nego as duas frases, certo? Quando ele pede para negar o ou, é o e eu nego as duas frases. Quando pede para negar o todo, eu vou furar a ideia, eu vou quebrar a ideia dele, tá? Só que toma cuidado que nunca pode ser o nenhum. Se ele falar que é nenhum, tá errado. Se ele disser que a negação do todo é o nenhum, tá errado, pronto, acabou. Tá bom? E se pedir para negar o sim, então, quando eu coloco a e a, eu estou dizendo mantém. E eu nego. Então, ó, eu mantenho a primeira frase e nego a segunda, tá? Aqui é o meu então, ok? Aqui é o meu então. Então, eu mantenho a primeira e nego a segunda. Tranquilo? Isso é negação. Esse aqui é o mais comum que eles gostam de cobrar. São esses daqui. Olha só, a negação do todo, aí ele está dizendo é equivalente. Quando ele fala equivalente, ele está dizendo que é igual, tá? Então, ele quer a negação, ele está dizendo que a negação, toda pessoa pobre ou violenta, existe alguma pessoa pobre que não é violenta. Certinho, ele quebrou a ideia, ele furou a ideia. Perfeito, tá? Lembrando que se aqui estivesse dizendo que não é violenta, eu teria que dizer que é violenta, tá? É sempre o contrário. Tranquilo? Então, isso aqui seria a negação. Negação do todo. Eu trouxe uma correta para você ver como seria na hora da prova você responder essa questão aí, ela sendo certinha. Lembrando que tem que passar a ideia de alguma, tá? Aqui poderia ser pelo menos uma, tá? Pelo menos uma pessoa pobre não é violenta. Também estaria certo. Tá joia? Vamos ver outro. Ó, isso aqui caiu na prova de escrivão da Polícia Federal. Pedi a ele que pagasse meu curso, mas ele não pagou. Esse mais aqui é como se fosse um e na lógica, tá? É como se falasse, pedi a ele que pagasse meu curso e ele não pagou. Qual seria a negação do e que a gente viu lá atrás? A negação do e era ou. E o que ele está colocando aqui? Mais. Está errado, pronto, acabou. Não pode. Tá? Então aqui a negação do e era ou. Pronto, acabou. Certinho? Vamos ver mais questões. Vamos relembrar essa aqui, ó. De novo a negação. A negação, eu estou tentando relembrar o que ele pode te cobrar. Agora a negação, ó, do se então. Tá vendo? O se então é uma frase que tem se. Se parará é equivalente, ou seja, é igual a se não. Negação do se, ela não pode ter outro se. Pronto, acabou, tá errado. Negação do se não tem outro se. Ok? Mantém a primeira. Como é que seria o correto? O correto seria como? Ó, há corrupção, ou houve corrupção, tá? O tempo verbal não importa. Há corrupção. E aqui está dizendo que os níveis de violência crescerão. Os níveis de violência
não crescerão. Ah, eu posso dizer que diminuíram? Não necessariamente. O que não cresce não quer dizer que diminui, tá? Pode ficar no mesmo tamanho. Tranquilo? Vamos ver uma outra questão. Ó, uma loja fornece isso aqui, mesmo sendo quadrix, ó, é estilo CESP, tá? Se é estilo CESP, aí a gente precisa também olhar. A quadrix é como se fosse um filhote do CESP hoje, tá? Uma loja fornece pisos de cerâmica com 4 tamanhos diferentes. Cada tamanho existem 6 opções de cores. Então, ó, ele está falando que tamanho são 4 e cores são 6. Não é isso? Ó? Eu só li a questão até agora. Ó. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. Para a compra de peças de exatamente um tamanho, ó, ele quer que tenha um tamanho e uma cor. Ele não quer uma desse e uma desse. Não é uma coisa e outra. Isso aqui é princípio de contagem. Basta multiplicar. 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. Pronto, acabou. Ele está dizendo que há mais de 20, certo? Tem mais de 20. Se você pensar no e, você multiplica. Pensou no ou, você soma. Tá bom? Pensou no e, multiplica. Pensou no ou, soma. Então, por exemplo, você vai no restaurante. Lá tem 4 tipos de pratos e 5 tipos de bebidas. Você vai escolher um prato e uma bebida. Ó, é um prato e uma bebida. Quantas opções você pode montar? 4 vezes 5, 20. Aqui seriam 20 opções. Tá? Isso é chamado de princípio de contagem. Tranquilo? Então, vou ver mais. Em um tribunal, todos 64 técnicos, vamos anotar isso aqui, ó. Total 64. Falam inglês ou espanhol. 42 deles falam inglês. 46 falam espanhol. Nessa situação, ele quer saber as pessoas que falam inglês e espanhol. Essa é a pergunta dele. Quantos falam inglês e espanhol? Olha, toda vez que a pergunta dele for essa, uma coisa e outra, essa é a pergunta dele. Ele está dizendo que é 25. Vamos ver se é. Não sei. O que eu faço? Eu posso separar o meu total e somar isso aqui, ó. Se eu somar isso aqui, está me dando 88. Mas como é que está dando 88 respostas se lá eu só tenho 64 pessoas? É porque alguém eu contei 2 vezes. Como é que eu descubro? 88 menos 64. Isso aqui vai me dar 24. Ou seja, 24 pessoas eu contei 2 vezes, porque passou o total de pessoas que tem lá. Então a resposta era 24. E ele está dizendo que é 25. Não, acabou, está errado. Pronto. Tranquilo? Tá? Isso aí é questão 5. Vamos ver a questão 6. A proposição, isso aqui caiu no CESP 2018. Esse símbolo aqui, gente, é uma negação. Isso aqui é uma representação lógica. Ele quer que você represente, ó, pode ser assim traduzida. Ele quer que você represente essa frase nessa simbologia. Aqui tem não P. O que ele está dizendo? Que tem uma negação na frase. Se o paciente receber alta, tem alguma negação nessa frase aqui? Aqui era para ser se o paciente não recebeu alta. E aqui está dizendo, não tem nenhum não aqui. Por que tem esse tio aqui? Então pronto, acabou, está errado. Quantos minutos vocês demoram aí? Tá? Não tem o tio. Não tem. Ali está dizendo que tem uma negação na frase. Não tem negação. Lembrando que tudo que está aqui, essa setinha aqui, é o meu então. Tudo que está aqui antes é o meu então. Tá? O que tiver antes daqui é onde tem o se. Por isso que essa primeira frase aqui, ó. Tranquilo? Por isso que essa é a primeira frase. Tá? Então, que vocês viram aí, questão errada. Tiverem dúvida, perguntem aí. Podem perguntar que eu tento ajudar vocês. Tá? Essa questão aqui, ó. Questão 7. Se a enfermaria de um hospital possuir 5 leitos, então 1, 2, 3, 4, 5.
Se 5 pacientes, ó, eu tenho 5 pessoas para ocupar 5 leitos. Vocês estão vendo que é a mesma coisa? 5 para ocupar 5. Haverá mais de 100 formas. Olha, toda vez que você tiver a mesma quantidade, tá vendo que 5 aqui e 5 pessoas? 5 lugares, 5 pessoas? É só fazer. De quantas formas eu posso organizar? É só fazer 5 fatorial. Porque a quantidade é a mesma. Então, 10 pessoas para 10 lugares, 10 fatorial. 7 pessoas para 7 lugares, 7 fatorial. O que é isso? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Com 0 do lado, 120. Ele está dizendo que é mais de 100. Sim, é 120. Questão certinha. Tá? Viram aí? Questão 7. Estou tentando relembrar. Se tiverem dúvida, perguntem. Podem perguntar. Tá joia? Vamos ver a questão 8. Essas questões que eu estou trazendo é porque eu aconselho vocês a revisarem, porque tem uma grande chance de estar na sua prova. Tá? Pelo menos eu fiz assim. Eu fiz 3 aulas aqui no GRAM, gratuitas para vocês da Polícia Civil de Sergipe. Aí eu tentei trazer questões diferentes em cada aula. Aí essa aqui é a 3ª aula, então estou aqui tentando trazer outras questões para que você reveja. Olha só, considere que sejam verdadeiras proposições. Pedro Henrique não foi eliminado na investigação. Não foi eliminado. E Pedro Henrique será nomeado. Só estou pegando os dados. Ele está dizendo que essas duas frases, ó, considere verdadeira. Então ele está dizendo que as duas frases são verdadeiras. Essa primeira é verdadeira, essa segunda é verdadeira. Aí ele fala o seguinte: também será verdadeira uma condicional. Então ele quer que você julgue aquela frase lá. Ó. Se Pedro Henrique foi eliminado na investigação, certo? Então ele não será nomeado. Ó, ele quer que você julgue esta frase. E aqui, vamos relembrar um pouquinho da tabela verdade do se então. Tabela verdade do se então, ó, A, então, B. Lembra, você vai de 2 em 2, de 1 em 1, ok? Só tem um caso que vai ser falso, que é a história que as pessoas dizem por aí, a Vera Fischer é falsa, coitada da mulher. Já a Vera Fischer é falsa. Todos os outros casos são o quê? Verdadeiros. O que isso aqui quer dizer? Principalmente esse último aqui, ó. CESP adora esse último. Eu até brinco o seguinte, ó. Se o primeiro for falso, ou seja, se o Flamengo vier na frente, o resultado é verdadeiro. Então, olha só. Não foi eliminado é verdadeiro. O foi vai ser o quê, gente? Se o não foi é verdadeiro, o foi é o quê? Falso. Flamengo na frente, eu não quero saber quem vem depois, o resultado é verdadeiro. E ele está dizendo que é verdadeiro. Certinho. Pronto, acabou. Tá? Obrigado, Carla Geisa. Obrigado, Gilberto. Ok? Certinho? Então, essa história do Flamengo na frente, tá? O Flamengo na frente é sempre verdadeiro, tá? O Flamengo na frente é sempre verdadeiro. Ok? Certinho? Então, vocês viram que esse tipo de questão, isso aqui, por que eu estou trazendo? Porque na hora da gente estudar, assim, nós temos que analisar todas as últimas provas que aconteceram. Por exemplo, aconteceram a prova da PF, da PRF, da Polícia Civil de Alagoas, Polícia Militar de Alagoas, PCDF. Então nós temos que analisar todo esse contexto para a gente tomar decisões do que tem grande probabilidade de ele cobrar na próxima prova. Então, quando você vai estudar para concurso, é errado. Ah, não, eu só vou olhar para a última prova da Polícia Civil de Sergipe. Não, não é assim. Você tem que olhar a sequência que ele está fazendo. Por isso que eu digo, na hora que eu vou montar aqui, eu analiso essa sequência. O que ele já fez e o que ele pode fazer de novo. Tem questões que ele cobrou na PF que ele pode cobrar de novo. Tem questões que cobrou na PCDF que ele pode cobrar. Mas tem questões que ele não vai mais cobrar.
porque ele acabou de cobrar lá. É essa visão que a gente tem que ter. Concurso é isso, é a gente entender a jogada do examinador. O examinador tem uma grande jogada, ele sabe jogar com a multidão, tá bom? Que ele não jogue com você, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver outra questão, olha só. Questão 9. Considere que 5 homens e 5 mulheres, olha só, tenham participado de uma aula de dança. Nesse caso, haverá no máximo 10 modos diferentes de formar 5 casais. Tá? Emanuelita se perdeu nessa questão aqui, ó, nessa daqui. Ó, eu só colhi os dados, ó. Pedro Henrique não foi eliminado, eu anotei. E Pedro Henrique será nomeado, ele disse para mim, ó, que será sejam verdadeiras. Ele disse que essas duas frases é verdadeira. Ele queria que você julgasse essa aqui, ó. Nesse caso, também será verdadeira essa frase. Olha, aqui ele deu se não foi eliminado. O que está escrito aqui? Foi. Se não foi é verdadeiro, é porque o foi é falso. Não é uma condicional? Flamengo na frente, eu não quero saber quem vem depois, o resultado é verdadeiro. E ele está dizendo, ó, será também verdadeira a proposição. Por isso que ela está certinha. Tá bom? Olha a questão 9. Considere que tem 5 homens e 5 mulheres tenham participado de uma aula de dança. Nesse caso, haverá no máximo 10 modos diferentes de formar 5 casais. Ele quer formar casais, certo? Então, como é que eu faço aqui para formar casais? Ó, lembrando que casal, um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Se você quer formar um casal, ó, uma daqui e uma daqui, então vai ser 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Então, aqui está dizendo que haverá no máximo 10. Não, tem no máximo 25, está errado. Certinho? Obrigado, Gilson. Ok? Então, no máximo 25. Não tem no máximo 10. Tranquilo? Certinho? Então, vamos seguir na próxima. Questão 10. A proposição que é equivalente. Isso aqui caiu na prova de auditor fiscal. Olha só. Gente, toda vez que ele pedir ele te dá uma condicional. Isso aqui é importantíssimo, tá? E ele te pediu uma equivalência, tá? Todas as vezes, olha só. Ou ele vai te pedir, ou ele vai colocar um se, ou ele vai colocar um ou ele vai falar a mesma coisa, que é o caso de equivalência. Falar a mesma coisa. Tá? Quando é que eu sei qual caso que é? Olha só. Como ele colocou o se aqui e ele está querendo se aqui, ó, tá vendo que ele não falou de negação, ele falou só de equivalência. Porque se ele falar de negação e equivalência, está valendo a negação. Se ele colocar o se nas duas, você volta negando. Pronto, acabou. Pô, volta negando, ó. Aqui ele está dizendo se o processo não foi relatado, então ele não foi assinado. Ele tem que começar dizendo como? Se o processo foi assinado. Aqui ele está dizendo que está começando com foi relatado. Não, pronto, acabou, está errado. Não é. É se o processo... Como é que seria o correto? Se o processo foi assinado, então ele foi relatado. Certo? Então ele foi relatado. Ok? Lembrando que tem um outro caso. Pode ser que tenha um ou na equivalência. E aí ele tem que negar a primeira e manter a segunda. Tá? Negar a primeira e manter a segunda. Como é que ficaria esse caso aqui com o ou? Ó? Com o ou. Ele pode colocar um ou no meio. E aí, ó, ele tem que negar a primeira. A primeira está dizendo que o processo não foi relatado. Então vai ser como? O processo foi relatado. E depois ele tem que manter a segunda. Ó. Quando eu coloco D e B, eu estou dizendo mantém. Certinho? A segunda frase está dizendo o quê? Que ele não foi assinado. Ou ele não foi assinado. Isso aqui também está certo. Ó. Tá?
Aí quando é que você vai saber que é esse segundo caso? É ele que diz. Você pode ver que aqui ele colocou o se nas duas. Então ele já disse, olha, eu quero que você volte negando. Tranquilo? Certinho? Obrigado, Deise. Obrigado, Carolina. Obrigado, Everton. Débora. Certinho? Tá? E lembra que falar a mesma coisa também pode. Então se eu boto assim para você, ó, se chove, então neva. E isso aqui também é equivalente a eu falar assim, ó, quando chove, neva. Os dois passaram a mesma ideia. Eles falaram a mesma, falaram entre aspas, né? Porque a questão não fala, falaram a mesma coisa. Certo? Se falar a mesma coisa é equivalente. Pode ver que aqui não tinha um ou, não tinha um se nas duas, tá bom? Mas é isso aqui que é importante vocês saberem. Eles gostam principalmente desse aqui, tá? Eles gostam muito desse. Ok? Vamos ver a próxima. A negação, de novo, ó. A negação, caiu no Ministério da Economia agora, bem recente, olha só. 2020. A negação do todo, primeira coisa que eu vou ver é o que ele colocou aqui. Colocou nenhuma. Então pronto, acabou, não quero nem saber o que está escrito. Quantos minutos vocês demoram aí? Isso cai? Pode ter certeza que cai. Tá? Cai sim. Tem gente que acha que não cai, mas tem gente que fala, até parece que cai assim como o Teles explica. Olha aí eu provando como cai. Certo? Cai sim. Vamos ver a próxima. Isso aqui caiu na Polícia Federal 2021. Olha aqui, ó, uma questão que estava na prova da Polícia Federal. A proposição P2, então é essa frase aqui, ó, tá? É equivalente. Equivalente quer dizer igual. Mas lembrando que ele não falou de negação aqui, ó, né? Então ele quer equivalente mesmo, certo? Quando pôs é só voltar sem negar, eu não entendi, Eduardo. Dá um exemplo do que você está falando aí, tá? Ó, aqui o igual é igual a, ó, você pode ver que ele colocou o se nas duas, não foi? Então o que ele tem que fazer lá em cima? Voltar negando. Aqui em cima está falando que os mutuários não tiveram prejuízos. Ele tem que falar o quê? Se as falhas não foram corrigidas, não, já acabou, está errado, pronto. Era para começar de trás para frente, pronto, acabou. Ali era para começar, se os mutuários tiveram prejuízo, não foi assim que ele começou. Então tá errado, pronto. Olha aí, cai ou não cai? Não, não cai do jeito que o Teles ensina, não. Cai não. Viram aí? Viram? Não cai não, né? Certinho? Na prova da Polícia Federal. Tá? Vamos ver a questão 13, ó. Quando tem o pois, eu acho que falaram aí do pois, é o seguinte, ó. Se eu coloco assim essa frase, ó. Chove, pois neva. Digamos que eu te peça a negação dessa frase, ó. Negação. Nunca se esqueça que esse pois aqui, ele vale como se. Então essa frase aqui fica, se neva, então chove. Certo? Aí, ou seja, a negação ficaria como? Ó, mantém e nega. Certo? Então, ó, a primeira frase vai ser o quê? Neva. Ó, toma cuidado, é neva. E aqui está dizendo que, ó, a segunda, você tem que olhar agora para cá. Nego a segunda e não chove. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, olha só. Se o CESP te der uma frase, vou botar uma frase aqui. Se João é médico, não, vou botar assim. O gato late, pois João é médico. Ó, toma cuidado com essa jogada aqui, que também é uma coisa bem interessante que o CESP costuma fazer. É ele te pedir quem é a conclusão. Vocês parem de falar da minha camisa, gente. O povo tá falando da minha camisa.
Só porque o botão abriu da outra vez? Não, mas hoje não vai não, hoje eu preguei. Ó, aqui, se ele te der uma frase dessa forma, e ele te pedir quem é a conclusão, ele te perguntar quem é a conclusão, nunca se esqueça que essa frase, ela vale, é igual essa aqui, ó. Se João é médico, então o gato late. A conclusão sempre será o que está depois, tá? Essa aqui é a conclusão. A conclusão vai ser o gato late. Tá? Tem algumas questões que eu já mostrei isso aqui que cai dessa forma, tá? Aqui eu só estou relembrando que veio na minha cabeça agora. E se veio na minha cabeça, vai que isso aqui pode ser premonição, sei lá. Pode ser Deus mostrando. Não sei. Mas veio essa ideia na minha cabeça, então vale a pena falar. Se veio a ideia, não. Sempre tem Deus tentando direcionar. Então, às vezes, ele quer que vocês saibam isso aqui. Certinho? Vamos ver a próxima. Olha aqui, ó. CESP, Polícia Federal 2021, de novo. Responda para mim essa questão aí. O que vocês acham dela? A negação, olha só. A negação do P1 pode ser expressa. Primeiro, o P1 tem o se. A negação do se pode ter outro se? Nunca. Pronto, acabou, tá errado. E o que está escrito na frase? Não sei, não quero nem saber. Não, mas não cai do jeito que o Teles ensina, não. Não cai, não. Cai não, né? Por que a negação do se não pode ter outro se? Ó? Negação do se, ó. Negação do se A, então B, ela nunca vai ter outro se. Porque negar, gente, é você chamar a pessoa de mentirosa. Você não chama alguém de mentiroso com se. Por isso que não tem. Você não fala se você fez isso. Você fala você fez, você afirma. Por isso que é mantém a primeira e nega a segunda. Mantém e nega. Certinho? A negação. Mas sem o se. Não, mas não cai assim não. Olha aqui, cai não. Só com um detalhezinho, você não precisava nem ler a questão. O que estava escrito lá? Não sei, nunca li essa questão. Nem preciso, não quero saber. Eu quero responder a questão, não quero traduzir ela. Não vou dar aula dessa questão. Aliás, dar aula eu vou. Eu estou dando aula, só não estou lendo a questão, né? Certo? Lembrando que se ele fale, uma negação correta da proposição pode ser expressa. Quando ele fala que pode ser expressa, ele está dizendo que é equivalente. Tá? É a mesma coisa. Mas lembrando que, ó, quando ele fala de negação e equivalente, sai fora. Tá? Ele está te pedindo a negação. Certinho? Antes de eu fazer a próxima questão, deixa eu relembrar uma ideia aqui com vocês. Lembra que eu falei para vocês, ó, a negação, ó, chove e neva. Digamos que ele me peça a negação. Lembra que eu falei para vocês que a negação do e é ou. E eu nego as duas, certo? Não chove ou não neva, certo? Ok? Agora, olha só. Pode ser que lá na hora você não enxergue isso aqui, tá? Pode ser que lá na hora você não enxergue isso aqui, ó. Ah, pode sim, ó. Tá falando a mesma coisa, tá? O Eduardo, pode sim. É o exemplo que eu acabei de dar aqui, ó. Lembra quando eu falei do pois aqui, ó? É você inverter. O pois equivale ao se, tá? Certo? Então, olha só. Nesse caso aqui, ó. Toma cuidado. Isso aqui é a resposta, tá certo? Mas nunca se esqueça que o ou, ele é equivalente ao se então. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma condicional aqui. Uma frase equivalente seria o quê? Colocar um ou, negar e manter. É como se eu fizesse o caminho de volta. Ó, eu tenho uma frase com ou. Toda vez que uma frase tiver com ou, nunca se esqueça que esse ou ele pode virar o se então. Ele pode. Tá? Então, na hora, olha só. Aqui está não há, vira a. O que você tem que fazer com a primeira frase? Negar. Aqui está... Nada, Eduardo. Aqui está dizendo que não chove. Então vai virar chove, porque eu tenho que negar. Aqui está B e B. O que eu faço com a segunda? Eu mantenho. Não neva,
não neva. Pronto. Então quer dizer que a negação, ó, a negação desse aqui pode ser esse também. Tá? Se você ficar com dúvida, faz o caminho de volta. Olha só, como é que você nega essa frase aqui? Mantém a primeira e nega a segunda. Está dizendo que não neva, neva. Então, toda vez que você vê o sim, então, se você lembre-se que se você tiver dúvida, não quiser fazer essa sequência, faz voltando. Pode também. Mas como é que você vai saber qual é a resposta? É o examinador que decide. Se ele colocar a negação do E como ou, tudo bem, ele vai ter que negar as duas. Mas se ele colocar a negação do E como sim, então, faz o caminho de volta. Nega, mantém a primeira e nega a segunda. Se ele fizer isso é porque está certinho, tá? Isso que o Eduardo falou aí, ó, é essa questão aqui, ó. O pois, gente, ele vale como se, ó. Então essa frase aqui, ela fica igual àquela ali, ó. Se neva, então, aí você pega o início da frase. Chove, tá? Ok? Certo? Aí olha só, vamos ver essa questão aqui. Não, isso aqui não é essa não, tá? Na verdade está numerado errado, aqui é 14, tá? 14 é aqui. Aqui não. Que era uma outra questão que eu ia colocar aqui e eu decidi tirar. Conta-se na mitologia grega que Hércules, em um acesso de loucura, matou sua família. Para expiar o crime, foi enviado à presença do rei, que apresentou uma série de provas. Aí, os 12 trabalhos de Hércules, tá? A serem cumpridos por ele, conhecido como os 12 trabalhos de Hércules. Entre eles encontram-se matar o leão de Nemeia, capturar a corça de Cirineia e capturar o javali de Erimanto. O que ele está dizendo aqui? Que Hércules ele ia organizar uma lista com 12 trabalhos, tá? É isso que ele está falando. Então, se vai organizar, eu vou bagunçar. Era como se eu fosse bagunçar isso aqui, certo? Aí, olha só. O número máximo possível de lista contendo o trabalho matar o leão de Nemeia na primeira posição. Não são 12 trabalhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, parará, 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 11, 12. 12 trabalhos. Se ele não falasse quem está em qual lugar, eu ia fazer 12 fatorial. Ok? Porque eu vou bagunçá-los. Mas ele falou que o primeiro, ó, o número de trabalhos que contém matar o leão de Nemeia na primeira posição. A primeira posição já foi decidida. É matar o leão de Nemeia. Se já foi decidido, ele sai fora. Pronto, acabou. Então, se ele saiu fora, sobraram quantos? 11. 11 fatorial é a resposta. O problema é, e essa conta, Ada? Eu uso o que ele me dá. Ele não está dizendo que é inferior, então ele está dizendo que essa conta é inferior a 240 vezes 990 vezes 56 vezes 30. Não é isso? Vamos ver se dá certo? Olha só, o que quer dizer 11 fatorial? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Menor do que? Eu não multiplico, tá, gente? Eu trouxe a questão para a gente ver que o CESP não quer saber se você sabe fazer contas gigantescas. Ele não quer um computador. Ele quer alguém que raciocine em cima das contas. Olha como o CESP é bonzinho. Olha só, aqui tem 30, não tem? Quanto é 6 vezes 5? 30. Sai fora. Quanto é 8 vezes 7? 56. Adivinha, quanto é 11 vezes 10 vezes 9? 990. O que ele está te perguntando? 4 vezes 3 vezes 2 é menor do que 240? Essa conta aqui é menor que 240? Claro que é. Certo, pronto, acabou. Questão certinha. Tá? Questão certinho. Viram? Então, isso aqui é chamado permutação, tá? Permutação. Lembrando que tem também anagrama. Ó, anagramas. O que seria isso aqui, ó? Anagrama. Se ele te perguntasse quantos são os anagramas da palavra polícia? Os anagramas da palavra polícia, tá? A gente não considera o acento, tá? É sem o acento mesmo. Polícia, ó. Eu sempre vou calcular o seguinte. Quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria 7 fatorial
Sobre. Por que sobre? Porque tem letras ali repetidas, olha. Você pode ver que a letra aqui, ó, o I se repete quantas vezes? 2. 2 fatorial. Tem mais alguma repetição? Não. Então essa conta. Certo? O que quer dizer 7 fatorial? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sobre 2. Corta, corta. Aí seria multiplicar essa conta aqui. Tá? 7, 6, 5, 4, 3. Ó. Multiplica sempre primeiro onde vai fazer dar zero. Por exemplo, 6 vezes 5, 30. 3 vezes 4, 12. Vezes 7. 3 vezes 7, 21. Com zero do lado, vezes 12. Aí agora multiplicar 21 vezes 12 e colocar o zero do lado. Tá? Ok? É só para tentar te mostrar uma visão diferente de como vocês podem fazer esse tipo de questão. Tá? Isso aqui seria a parte de anagrama. Lembrando, tem coisas que deve estar na sua prova, mas que não é ideal eu mexer aqui. Porque tem alguns alunos que não são meus aqui e eu posso confundi-los na véspera da prova. Então tem que colocar algo que não vá confundir. Tá? Eu tenho que ser muito responsável para esse aulão de véspera, essa revisão de véspera, porque senão eu acabo prejudicando algumas pessoas e eu não posso nunca prejudicar. Tá? Então, aqui, só para vocês verem, então, eu tentei trazer algumas questões aqui para tentar mostrar para vocês como vocês podem ir para a prova, relembrando algumas coisas importantes. Equivalência, negação. Isso é muito importante vocês saberem que isso aqui pode... aliás, eles sempre cobrem todas as provas. Tá? Isso é muito comum. Por mais que você diga, nossa, mas de novo equivalência? Porque de novo equivalência ele cobra várias vezes. De novo negação? Porque negação ele cobra várias vezes. Então você tem que estar preocupado. Agora tem questões que, se a gente for fazer, tem questões que demoram um pouquinho mais. Aí não seria o ideal trazer para vocês hoje. Por isso que eu não estou trazendo. Quem já é meu aluno, aquele assunto que fala confirma, confirma, nega, nega, deve estar na sua prova. Mas aí não é o ideal trazer para cá, porque senão eu só iria explicar este assunto. Aí não adianta, não seria tão prático. Tá bom? Gente, então eu queria agradecer a vocês, queria dar essa dica aqui, dar algumas dicas finais para vocês. Mas antes da gente terminar, eu quero falar para vocês o seguinte: é muito difícil a gente ser concurseiro, né? Principalmente na confusão que a gente está vivendo, seja de pandemia, seja de política, a gente está vivendo um momento muito tenso. E para o concurseiro vocês são os grandes guerreiros de estarem firmes nessa batalha. Porque não é qualquer pessoa que teria disposição para estar nessa batalha no momento tão complicado que está o nosso. Sejam pessoas perdendo pessoas que amam, seja a política, seja o desemprego, seja várias coisas ruins que estão acontecendo. Mas eu sempre digo que Deus nos dá a cruz que a gente consegue carregar. Vocês podem ter certeza disso. A única coisa que Ele pede é que a gente lute, a gente levante a cada dia. Ele não está prometendo que vai ser tudo perfeito. Ele está prometendo que vai estar do seu lado. Então, Ele quando te traz aqui, Ele quando faz, às vezes, você assistir minha aula, você pode nem acreditar em Deus, não tem problema. Mas eu tenho certeza que foi Ele que te fez ficar aqui. Porque caso contrário, Ele faria sua internet cair agora. Se Ele não fez, se você está assistindo, já é um recado de Deus. Porque às vezes a gente, na véspera da prova, a gente acha que a gente não sabe nada. Gente, eu não sei nada, eu não estudei nada, eu não sou capaz. O concurseiro, ele sempre acha que ele não é capaz. E uma coisa que eu sempre digo é, se você não se acha capaz, que bom, porque você está deixando Deus agir através de você. Deus não age através daquelas pessoas que se acham o máximo. Ele se acha através das pessoas que se acham um nada. Então eu sempre digo, é muito melhor se sentir um nada. É muito melhor você se sentir que você não é capaz, porque aí você vai conhecer a força de Deus. Vá para essa batalha, vá para essa prova com a certeza de que Deus já sabe o que Ele está fazendo. Ele está te levando para uma batalha que às vezes você não acredita na vitória, mas Ele sabe que tudo
que tudo depende dele. E se na hora da prova você abrir e caiu tudo que você estudou, não é coincidência, é providência divina. Deixa Deus te mostrar como é que ele age. Eu sempre digo, não precisa ouvir ninguém. Não precisa ouvir de Deus através de outra pessoa. Conheça a sua própria história. Vá para a prova, quando você olhar lá, só caiu o que eu estudei, nunca se esqueça. Deus já tinha preparado tudo. Deus já preparou tudo, às vezes até o evento aqui com vocês, com todos nós professores aqui tentando ajudar, e tudo que vocês, tudo que fez você chegar até lá na hora da prova. Pode ter certeza que cada tombo que você levou, cada machucado que você tem um propósito. Tem a permissão de Deus. Então, você fez sua parte, agora deixa Deus agir. Chegou a hora de você deixar Deus conduzir seu barco. Chegou a hora de você tirar a mão do leme. Porque agora não depende mais de você. Tudo que você podia fazer, você já fez lá no passado. Agora é com Ele. Você só vai lá, só assinar a sua aprovação. Porque se for o melhor para você, pode ter certeza, Ele não vai analisar quanto tempo seu vizinho estudou. Seu vizinho às vezes tem 12 horas para estudar. Você tem 15 minutos para estudar por dia. E Deus é justo. Ele vai te cobrar o tempo que Ele te deu. Se você usufruiu o tempo dele a seu favor, seja meia hora, seja 15 minutos, você não tem nada a temer. Porque a resposta já está definida. Deus já sabe onde Ele quer você. Só deixe Ele te provar que para Ele não existe impossível. Para Ele não existe nada que vá derrubar quem Ele fez para vencer. Tá bom? Gente, eu desejo a vocês uma boa prova, uma boa batalha, uma boa guerra e que vocês sempre deixem Deus conduzir esse barco, que lá na frente vocês vão ver o quanto já tinha tudo sido programado. Tudo já estava programado nos planos dele. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Uma boa noite. Boa noite não, é porque eu gravo à noite, meu cérebro. Tá, então boa tarde, um bom finalzinho de dia, um bom estudo para vocês até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.